Olá, 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 tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o seu, nosso canal. Meu nome é Luiz Francisco. Peço que você se inscreva no meu canal, tá? Embora eu esteja fazendo a live pelo Facebook, eu vou colocar no meu canal do Twitter, perdão, no YouTube, tá? O canal do YouTube está com o meu nome, Luiz conhece, né? Luiz Francisco Alves. Então eu quero que você se inscreva, aperte o sininho, compartilhe e principalmente comente. Eu vou falar sobre esse tema porque é um tema que eu, na verdade, nunca falei ele. Né? Nunca falei, embora eu vivi numa determinada denominação que tinha esse tema em voga e constantemente era ensinado, era pregado, acerca do espírito de Leviatã. Né? E da onde é que vem esse conceito? Esse conceito basicamente vem de um livro, né, de um apóstolo, que na época era o papa de algumas igrejas, né, tudo que ele falava e fazia, as igrejas debaixo da cobertura dele replicavam. Hoje em dia ele perdeu muita força mesmo, mas nós sabemos que, infelizmente, algumas igrejas ainda estão nessa onda. Ou seja, uma vez que um modismo surge, embora ele diminua sua intensidade, na verdade ele ainda continua por muito tempo ainda fazendo alguns estragos. E nesse livro, né, falava-se sobre a questão do espírito de Leviatã, em que dominava algumas igrejas e por isso havia muita rebelião. Ou seja, o que significa isso? Significa que se algum membro ou se algum líder começasse a questionar algumas questões teológicas, né, dentro da igreja, fazer alguns questionamentos, ele estaria com o tal do espírito de Leviatã e por isso teria que ser rechaçado, né? Teria que ser parado de uma certa forma. Né? E isso aconteceu muito, há muitos anos atrás, em diversas igrejas. Esse era uma forma de fazer com que a igreja, uma das muitas formas psíquica, né? Tanto eu costumo falar que tem líderes que eles escravizam as pessoas emocionalmente, intelectualmente e espiritualmente. De que forma? Trazendo coisas que na verdade têm algum fundamento bíblico, mas ele não é para usar daquela forma, né? Igual a questão da honra, que também na época era muito utilizado. Então havia uma questão de manipulação muito grande, e aí usava-se questões como essa, como espírito de Leviatã, para fazer com que ninguém pudesse questionar nada dentro da igreja, né? Como se a Bíblia não nos ensinasse a questionar. Né? O apóstolo Paulo mesmo disse o seguinte: examinai tudo e retende o que é bom. Ele está falando, inclusive, dentro da igreja. Né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, se eu não me engano, há um dom chamado dom de discernimento de espírito, exatamente para que pudéssemos ter a capacidade de analisar e ver se era de Deus ou não aquilo que a pessoa estava ensinando, pregando ou até profetizando. E aonde eu quero chegar acerca disso? Isso criou um vulto muito grande, né? Que nenhum líder, ninguém podia ao menos questionar certas coisas. Falar o seguinte: olha, eu estou achando que isso está errado, eu estou achando que isso não está certo. A pessoa fala o seguinte: olha, você está com o espírito de questionamento e você pode estar com o espírito de Leviatã. Exatamente para não questionar alguns absurdos teológicos que era ensinado. E aonde a gente quer chegar com relação a isso? Muitas pessoas foram amaldiçoadas por muitos pastores, né? Por causa dessa tese, por causa desse livro que foi escrito por esse apóstolo. Não que tenha só mentiras ali, há algumas verdades no livro, mas o diabo é mestre em utilizar verdades para o seu próprio proveito. Você vê, por exemplo, lá em Gênesis, né, a maioria das coisas que a serpente falou era verdade. Né? Para Eva, a maioria das coisas que ela falou era verdade. Né? Só tinha uma coisa que ela falou que era mentira, e isso fez com que Adão e Eva pecassem. Então, da mesma forma, hoje em dia, o diabo faz. Né? Utiliza verdades bíblicas e a transforma em heresia, exatamente para criar uma manipulação. E aí muitas pessoas foram amaldiçoadas.
muitas pessoas, inclusive igrejas. E aí eu quero trazer à tona aqui uma história verídica que eu vivi, não, pessoas que eu conheço viveram, em que eles saíram de um ministério, desse ministério, e aí Deus tocou no coração deles abrirem o seu próprio ministério. E uma das primeiras coisas que esses pastores falou para esse casal foi o seguinte: vocês não darão certo, a igreja de vocês vão fechar, né? Ou seja, porque vocês estão abrindo a igreja debaixo do espírito de Leviatã, né? E curiosamente, é muito curioso, eu quero que você atente, porque eu preciso que você compartilhe isso. Esse casal de pastores, na verdade, mesmo depois de ter fechado a congregação, né, os pastores presidentes, depois de ter fechado a congregação, esses pastores ficaram um ano ainda debaixo da cobertura deles, né? A igreja, né, a congregação na época pedindo, implorando para que eles abrissem o ministério deles, e eles não queriam fazer, né? Eles, em respeito aos seus pastores, em respeito aos seus líderes, eles continuaram ainda fazendo lá as reuniões de célula, né, com a igreja, implorando para que eles abrissem o seu ministério, e eles não quiseram fazer isso. Depois de um ano, acabou que criou-se um problema, e eles acabaram abrindo o tal ministério. Não vou citar nomes aqui. E esse ministério, obviamente, foi muito bombardeado com pregações, com ensinos, na outra igreja que eles eram, de que aquele ministério não ia dar certo, porque estava debaixo do espírito de Leviatã e iria fechar. Resultado, essa igreja hoje tem alguns anos, né? Não tem muitos membros, né? Mas tem membros, tem igreja. Eu costumo falar que aonde há ovelha, se tiver 2 ou 3, e se você é pastor dela, né, você tem uma igreja. A igreja não se faz pela quantidade de membros. A igreja se faz pelo número de 2 ou 3. Jesus falou o seguinte: quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, se um pastor fecha a igreja porque só tem 2, 3, 4, 5, 10, ele está indo contra a palavra, né? Porque igreja se constitui de 2 ou 3 reunidos em nome dele. E tá, passou-se o tempo, já estou quase terminando aqui essa live, passou-se o tempo, e essa igreja que amaldiçoou esse ministério novo, esses pastores, eles fecharam a igreja, né? E muito triste isso, porque em momento nenhum, ninguém em sua sã consciência quer que o reino de Deus feche. Mas eles fecharam a igreja. E essa igreja que foi amaldiçoada ainda continua aberta. Mas aí alguém poderia perguntar assim: poxa, mas um dia ela pode fechar. De fato, um dia ela pode vir a fechar, não é? E a gente espera que isso não aconteça. Entretanto, aquela maldição que foi lançada para esses pastores, né, não recaiu primeiro sobre eles, né? Recaiu exatamente sobre aqueles que lançaram a maldição. Por algum motivo, não sei, né? Eu não falo aqui em condutas, porque questão de pecados ou não, só Deus sabe, né? A Bíblia nos ensina a falar abertamente contra heresias, né? E o apóstolo Pedro, ele fala muito acerca de heresias de perdição, né? Então, toda vez que eu falava alguma coisa acerca de algum ensino, eu nunca falava contra a pessoa, nunca falei contra o indivíduo. Às vezes, o pastor, o apóstolo, é muito bem intencionado. Às vezes, ele até ama a obra de Deus, mas se ele deixa entrar uma heresia, e essa heresia pode ser de perdição, aí você não pode se calar. Aí você tem que entrar em campo para avisar as ovelhas, né, de que ela está indo por um caminho muito mal e ela pode se dar mal. Não importa quantos tem na sua igreja, né? Às vezes tem 10, tem 20. A Bíblia diz que nós damos frutos a 30, a 60 e a 100 por um.
Às vezes, o seu chamado é pastorear 20, é pastorear 10, é pastorear 30, é pastorear 50. Se ele quiser, ele vai te colocar para pastorear multidões. Então, por isso que o verdadeiro pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Não é pelas quantidades de ovelhas, mas é pelas ovelhas. Se tiver uma ovelha, esse pastor dá a sua vida por ela, né? E não larga o seu ministério. Não consigo mais, não estou podendo mais pagar o aluguel do templo. Vai se reunir na casa. Olha, quem quiser, eu vou fazer todo domingo aqui culto na minha casa. Enquanto tiver ovelha, eu serei pastor, né? Se todas as ovelhas saírem, aí Deus está assinalando que eu preciso ir para um ministério e lá aprender mais ainda. Então eu peço que você compartilhe isso, porque eu sei que tem muita gente frustrada e tem muitos líderes frustrados, achando que só porque a sua igreja tem pouquíssimos membros, eles não são bem-sucedidos, eles são fracassados. Mentira. Mentira, né? Jesus fala lá em Apocalipse, através de João, que a igreja rica, a igreja que tinha muitos membros, a igreja próspera, na verdade, era ela que era a pobre, era ela que era a miserável. Mas a igreja que se julgava pobre, que não se julgava rica, que tinha poucos recursos, a Bíblia diz, e que tinham poucos membros, Jesus fala que essa igreja era rica perante Deus. Então estamos vivendo esse tempo de pregar sucesso, de pregar prosperidade, que está diminuindo muito esse tipo de pregação, graças a Deus. E é lógico, a gente também não pode ficar parado. A gente não pode também aceitar não ganhar almas, né? A gente tem que continuar pregando, ganhando almas, tentando fazer com que a igreja cresça em números. Mas ao mesmo tempo entendendo que se você faz de tudo, se você jejua, se você ora, se você busca estratégia e a igreja continua da mesma forma que está ou diminuiu, dê glória a Deus por isso. Porque é Deus que te justifica, né? Eu acredito que vai ter igrejas com 20 membros que todos irão para o céu. Todos os 20 membros. E terão igreja com mais de 1000 que ninguém vai para o céu. Por causa das heresias de perdição que estão sendo pregadas. É por isso que o apóstolo Paulo fala, eu já estou terminando aqui, né? Cuidai de ti mesmo e da sã doutrina, porque fazendo tal coisa vai salvar tanto a ti como a outros. Ou seja, a sã doutrina é tão importante que ela pode lançar uma igreja inteira no inferno ou lançar uma igreja inteira no céu. A sã doutrina é muito mais importante do que a questão do próprio pecado em si. Porque se o pastor pecar, só ele vai para o inferno, mas ele tem uma sã doutrina, né? Se o presbítero pecar, só ele vai para o inferno, mas ele tem uma sã doutrina. Se os jovens do coral ou da igreja pecar, né? Só ele ou só eles vão para o inferno, mas a igreja tem uma sã doutrina, né? Então, essa igreja que tem uma sã doutrina, o reino dos céus, as portas do céu estão muito mais abertas para ela. Então, eu peço que você compartilhe esse vídeo e eu peço que você curta. Um abraço, muito obrigado, Solange, Lucena, Jorge Cunha, agradeço profundamente por estar assistindo. Daniele Faro, muito obrigado também, que eu conheci há muitos anos. Eu espero que as pessoas entendam que é tempo da igreja se preparar muito. Um abraço, Deus abençoe.